Bom dia, meus queridos. Que privilégio podermos continuar estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a última lição desta série de 13 lições que nós estudamos nas cartas, em algumas das cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós precisamos da bênção de Deus e da sabedoria de Deus para podermos estudar a palavra de Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo. Nosso Deus e Pai querido, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de todos os nossos alunos e te pedimos, ó Deus, que continue com o teu cuidado, continue nos abençoando, continue nos protegendo. Não só a nós que pertencemos a essa classe, mas a toda a Igreja Batista da Glória, também a todo o teu povo no mundo. Nos abençoe nesta manhã no estudo da tua palavra. Nos dê sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma das doutrinas básicas de nós, os batistas, é que nós, com a nossa conversão, nós ressuscitamos com Cristo. Até mesmo o batismo nosso, ele simboliza isso, né? Quando nós somos imergidos na água para sermos batizados e nós somos levantados da água, simboliza que nós morremos e ressuscitamos. E essa doutrina da ressurreição nossa em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo usa como base para falar sobre o tema da nossa lição, que é buscar as coisas que são de Deus. A questão é como a gente pode buscar as coisas de Deus vivendo ainda neste mundo, vivendo nessa terra, com todas as coisas complicadas que existem nessa terra. Como é que a gente pode buscar as coisas que são de Deus? Já houve quem tentasse buscar as coisas de Deus se isolando do mundo, indo para um convento, para um mosteiro. Mas será que é assim que nós conseguimos buscar as coisas que são de Deus? A nossa lição vai tratar sobre isso, vai falar sobre isso, e ela vai nos ensinar a, vivendo no mundo, nós conseguirmos buscar e pensar nas coisas que são de Deus. E nossa lição traz alguns pontos para falar sobre isso, usando alguns textos do livro de Colossenses para falar sobre isso. A nossa lição está baseada nos 2 últimos capítulos de Colossenses. Então vamos ver a forma como nós podemos buscar as coisas que são de Deus. E no texto de Colossenses nós vamos descobrir várias coisas que nós vamos viver, vamos praticar, e estas coisas, elas mostram como nós conseguimos buscar as coisas que são de Deus. E a primeira atitude, né, a nossa primeira atitude, a primeira forma que nós buscamos as coisas que são de Deus é através de nos santificarmos, é através da santificação. O apóstolo Paulo, no texto, fala sobre essa santificação nos versículos de número 5, 6, e nessa parte do texto ele fala sobre essa santificação. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Depois, no versículo de número 8, ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, queridos,
para que nós possamos buscar as coisas de Deus e pensar nas coisas que são de Deus, nós precisamos nos santificar. E Paulo utiliza a expressão mortificai, né? Ele usa o texto mortificai ou fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. A gente sabe que a gente não pode matar, né? Paulo usa a expressão fazei morrer, isto dá a ideia de nós lutarmos, batalharmos para que a nossa natureza terrena, pecaminosa, não apareça. Então é essa a ideia do texto. A gente precisa, e Paulo no texto, ele cita várias coisas erradas da nossa natureza terrena. Então ele cita no texto que nós lemos, no versículo 5, ele fala de várias coisas na área sexual, na área também do dinheiro, né? Ele fala da avareza. E já no versículo de número 7, no versículo 7, aliás, o versículo 8, ele fala de algumas coisas de dentro da gente, né? Ira, e fala de coisas também relacionadas com o falar, né? Ele fala da mentira, ele fala da maledicência, ele fala da linguagem obscena. Então, ele fala sobre essas coisas. E nós buscamos as coisas que são de Deus quando nós nos separamos disso. Então, quando nós nos santificamos, santificação diz respeito à separação, a afastamento. Por isso ele usa a expressão despojai-vos, ele usa a expressão fazei morrer, porque ele está falando de separação. Fazer morrer é se separar, não é verdade? Morte é separação. Então, nos separarmos destas coisas pecaminosas. E quando nós nos separamos, estamos buscando as coisas que são de Deus. Veja que, né, é prático, não é simplesmente viver uma vida de meditação todo o tempo. Buscar as coisas de Deus não é isso. Nós nos isolamos do mundo para ficar pensando em Deus. Não. Quando você e eu, nós nos afastamos de tudo que é pecaminoso, nós estamos buscando as coisas que são de Deus. Esse é o primeiro ponto que ele trata. No segundo ponto, que ele trata a respeito de buscar as coisas que são de Deus, outra forma de buscar as coisas que são de Deus, é através de nós praticarmos o amor fraternal. E ele, para falar sobre esse tema, ele usa os versículos de número 12, 13 e 14. Eu gostaria de ler para nós. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Outra forma de nós buscarmos as coisas que são de Deus, queridos, é através do amor fraternal. Através de nós praticarmos o amor em nossa vida, E no texto ele fala sobre algumas características da prática desse amor. Então ele fala a respeito, né, algumas características. Ele fala a respeito de ser misericordioso, né, de ser bondoso, de ser humilde, de ser manso, de ser longânimo. Ele também fala a respeito de nós nos tornarmos suporte para as outras pessoas, suportando-vos uns aos outros. Ele fala do perdão, né?
de nós perdoarmos uns aos outros. Então, todas essas práticas, todas estas atitudes são demonstração do amor. Através delas, nós praticamos o amor. E quando nós amamos as pessoas através de atos de bondade, de misericórdia, de perdão, então, queridos, nós estamos buscando as coisas que são do alto. Não é interessante isso? Você está buscando as coisas que são do alto quando você tem uma vida relacional, uma vida assim, horizontal, né, em amor. Quando você faz isso, você está buscando as coisas que são de Deus. Você está pensando nas coisas que são de Deus. Será que a gente tem feito isso? Se não estamos fazendo, nós precisamos fazer, porque esta é a forma de nós buscarmos, cumprirmos com a ordem bíblica de buscar as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. No terceiro ponto, ele trata de outra atitude prática, né, da vida aqui na Terra, das coisas que a gente faz aqui na Terra, que faz com que a gente esteja buscando as coisas que são do alto. E agora ele fala a respeito da gente deixar a palavra de Deus habitar ricamente na gente. Olha o versículo que ele se utiliza para falar disso, o versículo 16. Ele diz assim, Paulo diz assim, habitai ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui também, querido, nós temos uma terceira maneira de nós buscarmos as coisas de Deus. É através de deixar a palavra de Deus habitar na gente ricamente, né? Nós diríamos assim, integralmente, deixar a palavra de Deus habitar na gente. E a gente só pode deixar a palavra de Deus habitar na gente quando a gente a conhece. E a gente só conhece a palavra de Deus quando a gente lê, quando a gente estuda, como nós estamos fazendo aqui, né? E a gente, então, vai introduzir a palavra de Deus. Agora, é interessante, quando ele fala habitar, até o autor na lição fala sobre isso, a habitação é contínuo, é algo contínuo, né? Não é algo transitório, né? Nós não vamos simplesmente hospedar, né? Nós não vamos deixar que a pessoa fique um pouco, como se deixasse a palavra de Deus ficar um pouco de tempo nas nossas vidas. Não, é habitar e é habitar, deixar ela habitar ricamente. Está falando de continuidade, né? Está falando de continuidade. Está falando também, ricamente, está falando de deixar toda a palavra de Deus. Não é escolher uma palavra de Deus, deixa no coração, outra não, né? É deixar toda a palavra de Deus estar no nosso coração, né? E isto através de uma prática de vida. O texto fala sobre exortar, né? O texto fala sobre instruir, né? Fala sobre aconselhar, né? O uso da palavra de Deus no dia a dia, na convivência com as outras pessoas. Então, quando a gente deixa a palavra de Deus habitar na gente ricamente, permite que a palavra de Deus faça isso, nós estamos buscando as coisas que são do alto. Nós estamos buscando as coisas que são de Deus, né? Será que a gente tem feito isso? A nossa forma de viver reflete a palavra de Deus que está em nós, né? Reflete isso, a alegria que a gente tem, né? Reflete a palavra de Deus em nós. O texto fala de música, né? Cantando. A palavra de Deus nos faz estar alegres, né? Quando ela está dentro da gente, ela nos faz estar alegres. Será que a gente tem deixado a palavra de Deus permanecer na gente de forma rica, isto é, integral, de forma fervorosa em nosso coração? Espero que sim, né? Espero que sim. Mas o texto fala de uma quarta atitude prática também,
Talvez a atitude que mais a gente diria que a gente busca as coisas que são de Deus, mas não é a coisa que mais a gente faz que busca as coisas que são de Deus, que é a oração, né? O texto, Paulo, no capítulo 4, agora, versos 2, 3 e 4, ele fala sobre a oração. Olha o que ele diz. Ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então aqui nós temos a quarta forma da gente buscar as coisas que são de Deus. A gente busca as coisas que são de Deus através da oração. E nós diríamos através de perseverar em oração. Perseverar em oração é a gente seguir orando, continuar orando, persistir nas nossas orações. E o apóstolo Paulo, ele no texto, ele fala que esta oração perseverante, ela deve ser acompanhada com ações de graças. É interessante, ele usa uma palavra aqui, né? Vigiando com ações de graças. Como se ele dissesse assim, olha, você ora e você vai vigiando, você vai dando graças antes de que a sua oração seja atendida. E você, então, persevera com ações de graças. Devemos ser sempre agradecidos a Deus. Outra coisa que ele fala aqui a respeito dessa perseverança em oração é a intercessão, né? A gente persevera em oração, ou a gente continua orando quando a gente intercede. E ele fala sobre a intercessão por ele, né? O apóstolo Paulo é um sujeito de fantástico, né? Ele alguém poderia dizer, Paulo precisava de oração, né? Precisava, ele pede oração por ele. Todos nós precisamos de oração e todos nós precisamos orar. Então, esta é mais uma forma da gente buscar as coisas que são do alto, né? Pensar nas coisas que são do alto, é manter uma vida de oração. A pergunta que eu te faço, querido aluno, você tem tirado um tempo para orar todos os dias? Há quem diga assim, a oração eu oro todo momento. Eu acho muito, diria assim, incoerente dizer que você ora todo momento. A gente precisa de um tempo que a gente pare para orar. Então, pare para orar. Escolha um momento do seu dia para você orar. Seja de manhã, seja de tarde, ou seja de noite, seja qual for, tire um momento em que você se concentra na oração e que você então pode interceder pelos pastores, né? Paulo pediu oração por ele, interceder pela sua família, você pode interceder pelos seus amigos, você pode interceder pelos seus filhos, pelos seus netos, você pode interceder por qualquer pessoa, você pode agradecer por tudo, mas você tem que ter um tempo. Escolha um momento da sua vida para orar. Não fique nessa, estou no sentimento de oração. Sentimento de oração? Oração se expressa com palavras, e para falar você tem que parar e pensar e usar a sua mente para orar. Então, não caia nessa, né, a pessoa que diz assim, eu vivo o dia em oração. Como você vive o dia em oração? Você ficar ali pedindo durante todo o dia? Conversa. A gente precisa parar mesmo um tempo da nossa vida para a gente orar. E é isso que a gente consegue praticar isso aqui. Perseverar em oração é parar para a gente orar. Parar para a gente orar. Ter um tempo de oração. E quando nós fazemos isso, então nós estamos buscando as coisas de Deus. Estamos fazendo isso que Paulo manda a gente fazer, que parece tão difícil, mas que se cumpre em todas essas atitudes que nós falamos, e a oração é uma delas. Beleza? Mas o autor nosso fala na lição sobre uma quinta maneira que
Preste atenção, não são só estas as maneiras que nós pensamos nas coisas de cima, buscamos as coisas de Deus. Mas ele menciona uma quinta, e ele então se utiliza dos versículos de número 5 e 6 para falar sobre essa quinta maneira de nós buscarmos as coisas de Deus. O texto diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Queridos, aqui é uma quinta maneira de nós pensarmos e buscarmos as coisas que são de Deus, é nós agirmos com sabedoria, com bom senso. Né? A sabedoria não é acúmulo de conhecimento, como o autor fala. Nós vivemos um tempo em que talvez nunca na história tenhamos tanto conhecimento acumulado, não é verdade? Mas sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é saber viver a vida na terra, de acordo com os princípios de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, então nós somos pessoas sábias, porque a gente age, a gente atua, a gente pratica coisas que são boas para as outras pessoas e que agradam ao nosso querido Deus. Então, se nós queremos buscar as coisas que são de Deus, nós precisamos ter uma vida na terra, viver na terra com pessoas sábias e não com pessoas ignorantes, nécias, pessoas que não sabem como agir de acordo com a palavra de Deus. E esta sabedoria aqui do texto, mencionada por Paulo, como eu disse, é uma sabedoria prática, não é? Ele diz assim, ele diz que nós devemos portar, né? Portar é atitude prática, né? Atitude prática. E ele diz, aproveitai as oportunidades. Né? A gente é sábio quando a gente aproveita as oportunidades para fazer coisas boas, né? Coisas certas, coisas justas, né? Coisas relacionadas com amor, com a bondade. Então, aproveitar as oportunidades para isso. Outra coisa também importante dessa sabedoria é que a sabedoria ela é relacional. Então, ele fala sobre isso, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, né? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nossa palavra precisa ser temperada, ela tem que ter sabor, né? O sal dá sabor. Então, a nossa palavra tem que ser assim, uma palavra que traga sabor, não uma palavra podre, né? Palavra que não é preservada, né? Não uma palavra que machuca, que maltrata, mas uma palavra que edifica, que abençoa as pessoas. Tome cuidado com suas palavras, né? Tome cuidado com o que você fala, tanto pessoalmente, como fala através da rede social. Né? Precisamos tomar cuidado com isso, porque as pessoas estão esquecendo do que Paulo aqui ensina. Uma palavra temperada, né? Palavra que tenha o tempero e o tempero do Evangelho. E o tempero do Evangelho vai ser sempre um tempero de justiça, de amor, de bondade, de longanimidade, de mansidão. Né? As pessoas estão esquecendo disso, mas que a gente não esqueça. Então, que a gente tenha essa sabedoria. Né? Essa sabedoria, como o autor diz, o autor da lição diz, é uma sabedoria que agrega. E é por isso que Paulo então vai mencionar tantas pessoas, né, da convivência dele. Ele cita várias pessoas da convivência dele, pessoas que eram amigas, pessoas que estavam ali relacionadas com a vida dele, porque Paulo era uma pessoa que tinha sabedoria. Então, queridos,
Nós, se queremos buscar as coisas de Deus, nós precisamos também, né, dessa prática, né, dessa prática da sabedoria, essa vida com sabedoria. Observaram essa ordem do apóstolo Paulo, ou essa ordem de Deus, de nós buscarmos as coisas que são de Deus, ela não é tão misteriosa, não é? Ela não é um sonho, uma utopia. Né? Seria um sonho, uma utopia, se nós precisássemos viver como uma meditação sem parar. Não é. Ela é muito prática, como nós vimos. Né? E nós vimos 5 atitudes que não são as únicas, prestem atenção, não são as únicas não, tá? Mas 5 no texto sagrado que já são um bom caminho para a gente. Né? A primeira delas, como nós vimos, a santificação. Né? Nós nos separarmos, nos afastarmos do pecado. A segunda delas, né, a prática do amor, especialmente através do perdão. A terceira delas, deixar a palavra de Deus habitar em nós. Né? Então é importante estudar e vivenciar a palavra de Deus. A quarta atitude é a prática da oração. Né? Lembrando, não é o que as pessoas às vezes dizem, estou em oração durante o dia, mas não abrem a boca para Deus. Só parece que dizem isso como se pensar simplesmente em Deus fosse orar. Orar é nós falarmos com Deus. E também a última que nós vimos nós praticarmos, termos sabedoria dentro do nosso coração, sabedoria em nossa vida, essa sabedoria relacional. Né? Essas 5 coisas nós aprendemos aqui de como podemos buscar as coisas dos céus, buscar as coisas de Deus, não é verdade? Muito bem, querido. Então, nós já ressuscitamos com Cristo. Né? Nós já somos verdadeiros crentes. Então, não há por que nós não conseguirmos isso. Porque todas essas coisas fazem parte da nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe, que a gente pratique estas verdades que nós hoje aprendemos na palavra de Deus. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana e que na próxima semana você se esmere por aprender mais nas próximas lições que nós vamos começar a estudar a respeito da oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos vocês.